Olá, turma. Vamos estar iniciando hoje o nosso curso de programação de sistemas para a internet e vamos ver o assunto, né, ao longo do curso, o ASP.NET MVC5, tá? Então, o ASP.NET ele vem passando por várias versões, né, e nós vamos estar vendo essa versão aí do padrão MVC, que é um padrão de desenvolvimento de sistemas, né? No caso, na versão 5 desse padrão, tá? Nós vamos estar seguindo esse material, tá? Que é o ASP.NET MVC5, que está disponível lá no site da Casa do Código, tá? É um livro, tá? E esse livro ele apresenta o conteúdo montando um exemplo e na sequência da montagem do exemplo vai introduzindo os conceitos, tá? Então, como nossa disciplina é uma disciplina que envolve o desenvolvimento de um projeto, esse material ele segue uma dinâmica parecida com a dinâmica que nós vamos estar necessitando para o desenvolvimento do projeto, tá? Então, é uma dinâmica bem focada na solução do problema, tá? Onde você vai direto para a parte de desenvolvimento, tá? E à medida que vai precisando, você vai introduzindo os conceitos, tá? E aí a gente vai estar seguindo esse material. Para a gente entender um pouco o que é a arquitetura MVC, né? A arquitetura, essa sigla aí, MVC, ela divide na realidade a solução, a aplicação web que nós estamos querendo desenvolver em três camadas, né? A camada de modelo, a camada de visão e a camada de controle. A camada de modelo ela está focada nas entidades, nos dados que são armazenados pela aplicação. Então nessa camada que você define lá, por exemplo, o cadastro de produto, que vai existir um cadastro de produto, que vai existir um cadastro de categoria de produto, tá? Então essas definições das entidades de informação que você vai utilizar na sua aplicação, você define na camada de modelo, tá? A camada de visão é a camada de interface com o usuário, tá? Então nessa camada de visão você faz seu design das suas páginas web que interage com o usuário, tá? E a camada de controle ela é o background aí da aplicação que chama a visão para colher os dados, né? E pega esses dados da camada de visão e manda para a camada de modelo, direcionando que ela seja gravada, por exemplo, no banco de dados, tá? Então você tem esses papéis aí dessas camadas de software bem definidos, né, na arquitetura MVC, tá? No caso em termos de tecnologia, vamos estar usando aí o Visual Studio, né? Você vai desenvolver camada de modelo e camada de controle usando C#, e a camada de visão usando a sintaxe Razor lá do Visual Studio, né? Que é um HTML com algumas tags específicas da sintaxe, né? Assim de forma sucinta, né? Então vamos começar, né? Vamos criar uma aplicação, né? Vamos criar uma aplicação, né? Existem vários tipos de aplicação lá no Visual Studio. Nós vamos estar trabalhando com a aplicação web, naturalmente, né? Que a gente vai desenvolvendo usando o .NET Framework, né? Então, a aplicação web ASP.NET Framework no padrão MVC. Existem vários padrões, né? E a gente vai estar usando o padrão MVC5, tá? Então, quando você cria o projeto, o Visual Studio já inclui pastas, né, específicas para você criar sua camada de modelo, camada de visão e camada de controle, tá? Essas pastas vão ser utilizadas para salvar os códigos C# que você criar, né, C# Razor que você criar. Então vamos iniciar aqui criando um projeto, né? Vamos criar aqui um projeto ASP.NET MVC.
Aqui atrás eu tenho o Visual Studio, tá? E a gente vai estar mudando aí a tela entre a apresentação, tá? E o Visual Studio. Então vamos criar aqui um aplicativo ASP.NET Framework. Vamos colocar o nome para esse projeto, tá? Vamos criar aqui como uma aplicação vazia, porque a gente vai adicionar elementos aos poucos, né? Você tem alguns padrões, né, de alguns perfis que você cria, onde ele já adota vai criar algumas páginas padrões, mas vamos criar ele vazio, né, no padrão MVC, tá? No padrão MVC. E aí ele vai criar uma estrutura similar a essa que está sendo mostrada aqui do lado, onde você tem aqui a pasta de views, para as visões, models e controllers. Então tem uma pasta para cada camada. E os demais arquivos de configuração da aplicação, tá? Então vamos abrir aqui, novo, projeto, aplicativo ASP.NET MVC. Eu vou dar um nome, né, para essa aplicação. Web Application TI, pode ser qualquer nome, né, que vocês queiram. Ele vai abrir aqui a aba de opções. Eu vou marcar que eu quero trabalhar com MVC. Projeto vazio. Confirmo. Ele vai criar aí a pasta da minha aplicação. Tá? Vamos aguardar um pouco para ele criar a estrutura. Muito bem, ele criou aqui a estrutura. Vem aqui no meu gerenciador da solução. Eu tenho aqui as minhas pastas de controle, modelo e visão, as 3 camadas da aplicação, tá? Então criei aqui o meu projeto básico da aplicação, vazio ainda, tá? Muito bem, então na arquitetura MVC, as chamadas do navegador, né, as chamadas HTTP, são direcionadas para a camada de controle, porque ela é responsável por chamar a visão, tá? E depois chamar o modelo para salvar as informações, né, que você vai colocar na visão, né? Então quando você cria um controlador, né, ele vai associar normalmente a uma visão e a um modelo, tá? Formando aí o trio que vai resolver, vai implementar a sua aplicação, tá? Então cada controlador, né, é uma classe que contém métodos que implementa serviços ofertados acerca do domínio que ele trata, né? Então você tem uma tabela que a primeira estrutura que a gente vai estar criando é a de categoria de produto, tá? E o nosso controlador ele contém diversos métodos que vão servir para você cadastrar, alterar, excluir, né, gerenciar categoria de produto. Cada método dessa classe é chamada de action, né? Então cada action contém uma funcionalidade que você vai acessar, né, referente aquele tipo de informação. Então nosso projeto inicialmente vai trabalhar com 3 domínios: categoria de produto, fabricante e produto. Então eu vou ter um cadastro de produto que tem um determinado fabricante, está organizado dentro de uma determinada categoria. Então inicialmente vamos trabalhar com categoria, né? Categoria de produto, que vamos chamar aqui na nossa apresentação simplesmente de categoria, tá? Então a categoria ela vai ter 2 campos, né? Um campo identificador e um campo nome, né? E eu vou precisar de funcionalidades, das seguintes funcionalidades. Eu vou precisar obter as categorias existentes, inserir nova categoria, alterar o nome da categoria e excluir categoria. Tá? A implementação básica aí de um CRUD, né, que contém as
operações de consulta, de inserção, atualização e exclusão, tá? Então eu vou ter que ter actions para fazer tudo isso lá no meu controlador, tá? Então quando você começa a criar os componentes, né, existe uma padronização de nome, né? Então quando você cria um controlador para categoria, o nome dele por padrão vai ser esse categoria, né, que é o nome da entidade, e controller, né? Então categoria controller vai gerenciar tudo a respeito de categoria, porque o controlador o motor, digamos assim, da aplicação web, tá? Ele que dispara todo o processo, ele que controla todo o processo. Então, para eu criar um controlador, eu vou clicar com o botão direito na pasta controller e adicionar um controlador. Vou selecionar o tipo MVC5 e vou mudar o nome dele, né? Então vamos fazer esse procedimento aqui. Botão direito, adicionar, controlador do tipo MVC5 vazio também, tá? E o nome padrão, vamos colocar categoria. Categorias. Adicionar. Ele vai criar aí a categoria. Então ele criou aqui o arquivo categoria controller, tá? Nessa categoria controller ele criou um método chamado index, né, que é um action result, que retorna um action result e que chama uma view, tá? Então é declarado na classe um método index que retorna um objeto do tipo actionResult, né? Uma aplicação MVC responde por padrão chamada HTTP, que contém a nomenclatura controller/action. Então quando você chama lá no navegador, você vai colocar HTTP o nome do servidor categoria index. É isso que está querendo dizer, né? Então todas as chamadas a sua aplicação vai ter inicialmente o nome do controlador o nome da ação, tá? Que é exatamente o nome desse método que é criado, que no caso aí é um método index, tá? Então quando você chama, né, categoria /index, né, ele vai rodar esse método aqui. Esse método aqui ele vai chamar o view, tá, de categoria, que contém um HTML, né? Como eu disse, a sintaxe Razor, que é um HTML com uma sintaxe de programação embutida, tá? Essa sintaxe de programação, quando o servidor vai fornecer efetivamente o HTML para o cliente, que é o navegador, ele faz a conversão de algumas tags que você vai colocar lá dentro do seu HTML, que é os tags são específicos, né, da tecnologia que você está usando, no caso do Razor. Ele faz a conversão para o código HTML puro antes de mandar para o navegador, tá? Muito bem, então aqui é a parte de criação, a gente já fez, tá? Controlador categoria. Muito bem, criei minha classe de controlador de categoria, agora vou criar minha classe de modelo, né? Minha categoria tem o identificador da categoria e o nome. Então vamos criar aqui uma classe de modelo, tá? Vou clicar no botão direito na pasta de modelo e vou adicionar um arquivo chamado categoria.cs. Adicionar, novo item.
item de código, classe, categoria. Categoria.cs. Então ele vai criar aqui minha classe categoria, tá vazia, tá? E eu vou colocar essa sintaxe aqui. Eu estou criando dois campos dentro da classe categoria. Um campo de identificador, categoria ID, e um campo string nome. Então, minha categoria tem só duas informações, o identificador e o nome da categoria, tá? Salvei, tá? Então aqui fiz minha categoria, tá? Tá criada aqui, ó, processo. Criei meu modelo categoria. Como a gente não tem ainda a parte do banco de dados, nós vamos criar uma lista de forma estática, uma lista, tá? Que vai representar o nosso banco de dados, tá? Então lá dentro do nosso controlador de categoria, nós vamos criar uma lista de categorias para ser passada para a classe index, tá? Então normalmente você tem o modelo categoria, que é um modelo que é gravado dentro do banco de dados. Como a gente não tem um banco de dados ainda, vamos criar uma classe estática. Vamos criar um objeto estático aqui dentro do controlador para servir de banco de dados, tá? Então aqui no meu controlador de categoria, eu vou declarar aqui um objeto, né? Vou declarar aqui um objeto categoria e no meu método aqui do view eu vou passar essas 5 categorias que eu criei aqui, tá? Isso aqui é um vetor, né? Uma lista de categorias. Essa variável categorias é uma lista que contém essas 5 categorias aqui, tá? É uma lista de categorias, tá? Para eu poder declarar aqui, eu vou ter que colocar o using para ele reconhecer aqui a minha classe categoria que está definida dentro do models, tá? Então tem que colocar esse using aqui, né, o nome do projeto, ponto models. Ele vai passar a reconhecer categoria, tá? Então eu peguei esse meu banco de dados aqui, estático, né? E passei para a visão, que a gente não criou ainda, tá? Então eu tenho aqui sintaxe C Sharp no controlador, sintaxe C Sharp no modelo, tá? E aí a gente vai para criar agora a parte da visão, tá? Bom, tenho aqui minha solução, né, da categorias. E aí eu vou criar a visão. A visão é um HTML, tá? A visão é um HTML que está associado a esse método index. Quando você chamar HTTP, o nome do servidor, barra categoria, barra index, o que vai ser retornado é o conteúdo do view, tá? Observe que eu passei para o view essas cinco categorias aqui. Então lá na visão a gente vai ter acesso a essa informação aqui para montar a nossa página, tá? Então nós estamos passando aqui essas 5 visões para o método view, que é um HTML, e que a gente vai ter acesso a essa informação aqui lá para montar uma página para listar as categorias, tá? Então para criar a visão de categorias eu vou
selecionar, lembrando que a visão vai estar associada a cada action, tá? Cada action tem uma visão, então cada método que eu criar aqui no controle, ele tem um HTML associado, tá? Então eu vou criar aqui o meu index, né, HTML. Então eu venho aqui, botão direito, adicionar exibição. Então ele vai criar lá na parte de visão uma exibição, tá? Ele tem alguns padrões, você pode deixar vazio e você montar o HTML, tá? Mas você pode escolher um padrão, tá? Como a gente passou uma lista aqui, tá? Existe um padrão, um template, né? Para apresentação de listas, que considera que você passou aqui no View uma lista de categorias. Então ele já monta uma visualização padrão, tá? Que depois você pode alterar. Eu vou ter aqui essa parte de layout page, porque a gente não está usando ainda por enquanto. Parte de layout, desmarquei. E ele vai criar aqui um HTML, tá? Dizer com a classe modelo, categoria, tá? E ele vai criar um HTML. Na realidade, um HTML alterado, né, que é o Razor. Tá? Então ele criou aí um documento que recebe nossa lista de categorias, tá? Aqui em cima, ó. Ele recebe esse @model é o parâmetro de entrada desse HTML que a gente vai ter acesso aqui dentro, tá? Então aqui é um código HTML que tem algumas tags, né? Então essa sintaxe, né, se você ver aqui, esse arquivo é um CS-HTML, que é chamada de sintaxe Razor, né? Que é um C# misturado, digamos assim, com HTML. Então você tem uma estrutura HTML e você tem uma mesclagem de programação dentro dela, né? Com for each, como a gente está visualizando aqui. Eu tenho aqui um comando for each que não existe no HTML, mas que existe aqui na sintaxe Razor, que vai ser substituído, na realidade, pelo HTML puro depois, tá? Então, como a gente introduziu aí um template list, ele já puxou esse código padrão aqui, tá? Então ele criou aqui ele cria essas sintaxes específicas, HTML e action link. Essas sintaxes específicas começam normalmente com HTML, HTML action link, HTML display name for, HTML display for e o action link. Tá? Então criou aqui uma visualização, tá? Tá pedindo aqui para alterar esses textos aqui do action link para ficar em português a nossa aplicação. Então, esse comando aqui é o que aparece na tela e esse aqui é o nome. O action link ele acessa um action, né? Acessa um método lá que vai ser criado. Então tem o método create, tem o método edit, details e delete. Então esse nome que aparece aqui como segundo parâmetro dos action links são o nome dos métodos do controlador, tá? Então o nosso controlador tem um método index e automaticamente quando a gente chama aqui o action link, a gente está dizendo que vai criar aqui um controlador, um método create no controlador, tá? E esse aqui é o texto que vai aparecer, né? Então, nova categoria aqui, como é que eu coloquei? Deixa eu ver aqui. Criar nova categoria. Criar nova categoria. Nova categoria. Editar. Eu não traduzi ali embaixo, né? Mas vamos traduzir aqui. Listar detalhes e apagar ou excluir, certo? Detalhes. Ok, então estou chamando actions, né? Estou chamando novos actions que a gente ainda vai definir, padrões, né? E passando como action, nesses actions, um elemento de categoria, tá? Um elemento de categoria.
tem as sintaxes, explicação das sintaxes, né? Então esse primeiro aqui é o parâmetro de entrada, tá? Que é um enumerable, que o nosso list é um descendente desse enumerable. Eu posso passar um list como um objeto dessa classe, tá? O action link cria um acesso, né, na página. Ele vai criar, depois a gente vai ver, ele vai criar um href aqui, tá? Esses métodos são chamados de HTML helpers, né? Ele vai incluir no caso, um hyperlink para uma outra action, tá? No caso, uma action chamada categoria /create, tá? Nesse caso aqui específico. O display name informa o nome do campo e o display for mostra o conteúdo do campo, tá? Então ele faz um for each aqui na lista e está montando aqui uma tabela. Então nessa tabela tem o que? Tem essa visualização aqui representa o que? Representa a tabela com no cabeçalho o nome do campo. E aqui ele faz um for each. Faz um for each aqui e coloca cada informação do campo e coloca um link, né, um action link para você poder editar, excluir ou alterar, né, ou visualizar detalhes, né, daquela categoria, tá? Isso é a implementação de um CRUD, tá? Vou salvar aqui e eu acho que é só. Agora vamos rodar, né? Então vou colocar aqui o index e vou rodar. Quando você rodar, ele vai mostrar essa apresentação, vai converter esse código aqui efetivamente em HTML puro, substituindo esses códigos Razor aqui pelo HTML em si, tá? E vai rodar a apresentação. Então ele chamou aqui, ó. Ele chamou aqui, pronto. Nós estamos visualizando. Vamos entender, né? Esse criar nova categoria está aqui em cima, ó. E ele é um action link. Você observa aqui embaixo, ó. Ele é um action link para categoria /create. Esse cara aqui é um action link para categoria /editar /1, né? Esse aqui é um action link para categoria /details, que é a rota, né, /1, e aqui é o delete /1, tá? Então ele pegou as cinco categorias, fez esse for each aqui, ó, pegou as 5 categorias, mostrou o nome delas, que está aqui, ó, notebook, que é a primeira, e depois mostrou na primeira coluna da tabela e na segunda coluna mostrou, isso aqui é a primeira coluna da tabela, né? E esse aqui é a segunda coluna da tabela, tá? Esse TD aqui. Então nesse TD aqui tem 3 action link: editar, listar detalhes e excluir. Então sendo apresentados aqui, tá? Se eu mandar visualizar o fonte, eu vou ver a associação aqui entre os HTML helpers e o que é que ele gerou, né? Então esse HTML helper aqui, ó, criar nova categoria, gerou isso aqui, ó, um href para /categoria /create, né? Esse for each aqui gerou, aí em seguida vem, antes do for each, né, eu tenho aqui um cabeçalho da tabela, que é essa parte aqui, ó. E depois vem um for each, onde eu tenho o nome do item, item.nome, então notebook, e os 3 href, monitores e os 3 href. O monitores numa linha e os 3 href numa coluna e os 3 href na outra. E aí ele saiu montando, né, iterando aí o for each, né, para todos os elementos que foi passado aqui com parâmetro de categoria. Então com isso ele montou essa visualização, tá? Ok? Então vamos parar aqui essa videoaula e a gente continua noutra videoaula.